Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula onde estaremos desbravando e entendendo hoje uma das uvas e ela é mais do que uma uva que se tornou protagonista, se tornou referência para um país que é a Argentina. Mas ela também se tornou um conceito de vinho muito estudado. E vamos entender o porquê. E hoje nós vamos estar falando sobre Malbec. Malbec é uma uva que, quando ela consegue ganhar um protagonismo na Argentina, ela mais do que apenas bota esse país como um destaque internacional, mas também ela mostra para o mundo uma forma de se fazer vinhos e se ganhar notoriedade. E vou explicar isso para vocês, porque não dá para a gente hoje não falar de Malbec e não falar de Argentina. Ou falar de Malbec e não falar de Argentina. Por quê? Porque hoje, quase 80% da produção dessa uva é na Argentina, por mais que ela tenha nascido na França, não é onde ela nasceu que ela tem o maior protagonismo. E olha que ela é permitida em locais como Bordeaux. E vamos lá, vamos ser realistas. Bordeaux é uma das principais áreas para vinhos tintos do mundo. E Malbec não é protagonista em Bordeaux. Então, quando ela encontrou um novo local, diferente da onde ela nasce, onde ela é uma uva autóctone, muito provavelmente ali do sudoeste da França, tem, né, algumas teorias que também ela tenha nascido em Bordeaux, mas muito provavelmente ela nasceu na região de Cahors, que a gente já vai dar uma olhada daqui a pouco. Mas ela não tem um grande protagonismo. Ela é importante, em Cahors ela ainda é a uva principal, mas tanto que na Argentina esse protagonismo da Malbec se torna tão relevante para a Argentina e para o mundo que hoje os produtores de Cahors, uma região tradicional francesa, onde a uva nasce, estão adaptando os seus rótulos, inclusive, a informação nos seus rótulos, ao conceito argentino. Não é que estão adaptando o vinho, mas ao conceito argentino. Tanto que Cahors não escrevia Malbec para dizer, né, para dizer que aquele vinho era feito com essa uva. Hoje eles já escrevem. Hoje já escreve. Vinhos de Cahors escrevendo Malbec na frente, exatamente para mostrar para o consumidor que é feito com uma uva importante para o mundo. E essa importância vai surgir na Argentina. Olha que maluco. É meio contra a lógica do que a gente está acostumado. As uvas, de modo geral, elas ganham protagonismo aonde elas nascem, ou onde elas melhor se desenvolvem, principalmente há séculos. Vamos falar, né? Cabernet Sauvignon e Merlot, destaque vem de Bordeaux. Né? Se a gente parar para pensar, a grande referência é Pinot Noir, Chardonnay, para espumante e champanhe, para mim tranquilo, da Borgonha. Então, quando a gente fala de um país do Novo Mundo dando protagonismo para uma uva, a ponto de o local aonde ela nasce, aonde ela tem uma tradição até mais antiga, se adaptar a essa, entre aspas, modernidade, é um grande case para o mundo. Só que esse case para o mundo fez com que a Argentina ganhasse muito mercado internacional. E justamente, é justo ela ganhar esse mercado internacional. Por quê? Porque a qualidade dos vinhos é alta. A qualidade dos vinhos, ela não ganhou à toa. A qualidade dos vinhos se tornou representativo no que os grandes críticos chamam, né, de vinhos de classe internacional, ou seja, aqueles vinhos que são de alta qualidade para o mundo inteiro e ganhando uma relevância muito grande. A gente vê hoje em locais muito desenvolvidos para mercados maduros de vinho, vamos chamar assim, como Estados Unidos, como a Inglaterra, alguns países da Europa, a gente vê Malbec argentino em ponta de gôndola.
em destaque em lojas importantes, em meio de outros vinhos muito importantes para o mundo. E a Argentina é responsável por isso. E esse protagonismo que a Argentina dá para a Malbec também dá para a Argentina. A Argentina ganha mercado internacional com ela. Tanto que cria-se um dia internacional para Malbec, né? E a gente ganha essa relevância. E nós, brasileiros, por estarmos aqui do lado da Argentina, a gente é muito impactado por isso. Claro, a Argentina soube surfar a onda do momento. A onda do mundo, principalmente nos anos 90, anos 2000. Mas aí é méritos deles. E aí a gente vê, né, várias informações, mas sempre aparecendo, né? Quando tem um vinho de Malbec, ó, aparecendo Malbec, 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 Malbec. E se tornou a principal uva da Argentina. Então ela se tornou uma grande referência. Para mercados como o nosso, o mercado brasileiro, que é um mercado mais imaturo, vamos chamar assim, que é um mercado mais com menos conhecimento sobre o produto, se tornou um facilitador de compra para o consumidor brasileiro. Então tu vai no supermercado, por exemplo, tu chega lá, o produtor, os vendedores que não tem muito conhecimento técnico de vinho, muitas vezes eles usam a referência para orientar a compra. Não, você compra Malbec argentino que você vai gostar. As pessoas indicam, né, umas para as outras, às vezes sem ter muito conhecimento. Ah, compra Malbec argentino, você vai gostar lá. Tem dúvida, compra Malbec argentino que você vai gostar, enfim. Claro, isso também está relacionado com o perfil, o estilo de vinho que Malbec, principalmente argentino, desenvolveu, principalmente a partir dos anos 90, que é um estilo que o brasileiro gosta bastante. Que é um estilo, normalmente, de vinhos tintos, mais encorpados. Mas vamos pensar que, e esse é um ponto importante, Malbec não faz só vinho tinto encorpado e concentrado. Malbec é a uva, ela é matéria-prima, então ela pode fazer também, e seguidamente a gente encontra esses vinhos tintos de médio corpo, mas a gente também pode encontrar vinhos tintos leves, a gente pode encontrar vinhos tintos rosés, dá para fazer vinho branco com Malbec, dá para fazer vinho espumante, dá para fazer vinho doce, dá tudo. Por quê? Porque ela é uva, é uma uva tinta, então é tranquilo para se fazer até vinhos brancos, é só tirar a casca, fermentar sem casca. E hoje a gente está vendo uma onda muito grande na Argentina desses vinhos mais leves, tanto rosés quanto vinhos tintos mais leves. Essa é uma grande tendência da Argentina, diferente do que a gente viveu anos 90 e anos 2000. E ainda tem bastante desses Malbec muito concentrados. Claro, isso aqui é uma tendência, tá, gente? Ou seja, estão cada vez mais presentes no mercado e de qualidade alta, vinhos rosés e vinhos tintos leves de Malbec, principalmente argentino. E isso é bem positivo, porque aumenta a diversidade. Não vai deixar de existir os vinhos Malbecs concentrados, intensos, que a gente até brinca que é um Malbecão, né? Aquele vinho bem potente, bem carregado, bem intenso. Isso não vai deixar de existir, vai continuar existindo. Mas a gente tem uma diversidade maior. E como é uma uva muito plantada, na Argentina eles fazem espumante, fazem inclusive vinhos brancos, né, com Malbec, mas não é o principal, porque é uma uva tinta. Então, dificilmente tu vai amadurecer. Não é que não existe, não é que não faz. Mas dificilmente você vai amadurecer uma uva tinta, que é uma uva até difícil de amadurecer, que é a Malbec, para fazer vinho branco, não aproveitar o melhor que ela tem, ou um diferencial que ela tem, que é as suas características da casca. Certo. Feita essa introdução inicial, sim, se estão perguntando do vinho, a gente já vou falar o vinho que eu vou degustar com vocês, tá? Já vou mostrar aqui o vinho que a gente vai estar degustando daqui a pouco, porque ele é um vinho que é um vinho bem representativo, mas eu vou provar com vocês durante a aula. Então, um vinho que eu ainda não provei, tá? Deixei para provar aqui durante a aula um vinho diferente que é, ó, da família Busquet, que é um Malbec, né? Um Malbec com uma provavelmente uma intensidade maior, porque a gente, né, abri a garrafa agora, já tinha esse perfil de uva, né, de Malbec, assim, essa intensidade de Malbec muito evidente, essa tipicidade, né, da uva Malbec muito evidente, bem intenso em cor, tá bem intenso em aroma, então provavelmente é um vinho um pouco mais concentrado, a gente vai provar ele daqui a pouco. Vamos ver.
Tô curioso aqui para provar junto com vocês, vai ser uma degustação onde também vou estar conhecendo o vinho, que eu não provei esse vinho, conheço a vinícola, mas não conheço o vinho. E se a gente já der uma olhada aqui no nosso gráfico, vocês vão ver que Malbec, esse é um estudo que eu gosto de usar seguidamente, que é de um PhD bem importante chamado Kim Anderson, da Universidade de Adelaide, que ele estuda muito o movimento global de vinhedos no mundo. Aumento, diminuição. Ele é um grande pesquisador nesse segmento e ele lançou no final de 2020 um estudo sobre as mudanças dos vinhedos dos anos 2000 para 2016. Então, mais de 15 anos aí de movimento de vinhedos. E a gente pode ver aqui que no mundo, Malbec quase dobra a sua área de vinhedos. E aqui a gente está falando das uvas tintas, né? As principais uvas tintas no mundo. A gente vê que Malbec quase dobra a sua área de vinhedos e começa a ocupar um espaço bem importante no mundo dentre as uvas tintas. Então, olha que legal. Então, Malbec, a gente já pode dizer que é uma das principais uvas tintas hoje no mundo. Então, muito, né, muito produzida, né, muito plantada e com uma referência bem importante. Então, é legal da gente já pegar essa referência. E aqui a gente pode ver, ó, que a gente está citando a Malbec e ela tem um nome, que é o nome mais utilizado dela, principalmente na França, que é Côte. Né, essa referência a Côte é um nome, é um sinônimo bem comum. Claro que Malbec virou a maior referência dela hoje, principalmente na Argentina e também essa referência para o mundo. Mas na França, muito referenciada como Côte. Eu conto para vocês mais para frente. Ela tem outros sinônimos, mas Côte é bem comum. Então, quando vocês verem o nome Côte, vocês já sabem que a gente está falando de Malbec, ok? Então vai aparecer seguidamente aí, né, esse nome, entre aspas, internacional. Avançando um pouquinho, a gente já vê aqui esse gráfico, ele mostra o crescimento também dos anos 2000 para 2016 de todas as uvas no mundo. E aqui as uvas que mais cresceram nesses 16 anos no mercado global. Mas cresceram em áreas de vinhedos. E percebam que Malbec está ocupando, ó, claro, a citação aqui ela está como Côte, mas percebam que ela está ocupando foi uma das principais uvas, está ocupando os principais postos em crescimento de uvas no mundo. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela está na 9ª posição das uvas que mais cresceram em áreas de vinhedos. Então, olha a importância dessa variedade. E isso tudo, gente, por causa da Argentina. Isso tudo por causa da Argentina. Então, olha que interessante. Né? Olha que relevante essa citação. A Argentina é a principal protagonista. Mas ela não nasceu na Argentina. Ela nasce na França. E depois ela vai desbravar o mundo. E olha como ela é relevante, né? Olha como ela é significativa. Tanto que hoje a gente já encontra a Malbec. Claro, a principal país produtor hoje é a Argentina. Segundo maior volume é a França, mas a gente já encontra Malbec aparecendo bem nos rótulos em outros países, como o próprio Chile, na Austrália, Estados Unidos, na própria na Itália, tem vários outros países onde a uva hoje já aparece bem. Aqui para a gente entrar nas características da uva, um pouquinho na sua história e contexto, é importante a gente pensar qual é o destaque de Malbec? Porque a gente está falando, ok, ela cresce em área, ela dá uma referência para um país, coloca um país no mercado global de vinhos, que é a Argentina, e dá esse norte para o vinho argentino como um todo. Mas por quê? Qual é o destaque para isso? E a gente tem que já citar que é o estilo de vinho que Malbec produz, principalmente na Argentina. Que é um estilo um pouco mais intenso, que é um estilo um pouco mais concentrado, que é um estilo um pouco mais com maior volume de boca, com maior intensidade de aromas e sabores, com maior presença
de aromas, principalmente frutados, com passagem por madeira, muitas vezes essa passagem por madeira muito evidente, seja vinho tinto intenso, vinho tinto mais encorpado. Mas atenção para uma coisa, são vinhos mais fáceis de serem consumidos. A Marcel tá maluco, tá falando que é um vinho tinto intenso, mais fácil de ser consumido. A gente vai entender isso daqui a pouco. Um grande destaque, aliás, amplamente citado pela Jancis Robinson em seus artigos, dizendo o grande destaque do Malbec, principalmente argentino, é a sua intensidade, até com tanino médio, médio mais, às vezes muito tânico, mas esse tanino macio em boca. Esse é um grande destaque do vinho, principalmente do Malbec argentino. Muitos países relevantes, hoje com certeza os dois principais, a França e a Argentina ainda em primeiro lugar, e a Argentina hoje servindo como uma referência. De modo geral, sempre fizeram aquela comparação, né, entre os vinhos Malbec da França e os vinhos Malbec da Argentina. E aí muito desse perfil de aromas, que vai desde uns de vinhos com aromas de frutas vermelhas maduras, sobremaduras, até esses aromas de frutas pretas, que a gente vai dar uma olhada nesses perfis aromáticos. Normalmente toques herbais evidentes, e aqui é um ponto importante, esses herbais lembram normalmente um herbal seco, lembra alguma coisa de erva seca, um pouco de pimenta seca, e desenvolve muito bem esses aromas terciários. Não são todos os Malbecs que têm potencial de envelhecimento, mas muitos têm. E desenvolve muito bem esses aromas terciários relacionados com fumo, alguns aromas terrosos, aromas principalmente de tosta, né, empireumáticos, de nibs de cacau tostado, de chocolate amargo, de café tostado. Essa nota de fumo envelhecido, às vezes aquela nota de caixa de charuto, com aquele toque de fruta madura e muitas vezes até sobremadura, e muitas vezes perfil frutado até sobrepondo as outras características. Ok, mas aí a gente também vai olhar isso com um pouco mais de calma. Vamos entender um pouquinho, né, sobre essa historinha da Malbec. Porque a Malbec, ela nasce na França, muito provavelmente ela nasce ali no sudoeste francês. E a citação dela, a maior referência, tanto que é como ela é mais ainda citada, principalmente na bibliografia, é como Côte. Ela tem um outro sinônimo que é bem utilizado, cada vez menos até, mas Côte é mais, né? Auxerrois é outro sinônimo muito comum para Malbec, principalmente na França, mas Côte é a maior referência. Mas a própria França já tem usado o nome Malbec também, são todos sinônimos. E conta a história que o nome Malbec, conta a história, foi de um camponês que leva essa uva da região ali, provavelmente de Cahors, né? Migra essa uva. E essa uva, quando ela começa a migrar, esse camponês, né, também plantava, etc., cultivava, e esse cara chamava Malbec. Aí acabou dizendo a uva do Malbec, talvez tenha pegado a referência aí como Malbec, tá? Enfim, isso eu conto um pouco das historinhas aí, para como é que veio o sinônimo Malbec nessa referência. A questão é que, muito provavelmente, o que realmente aconteceu foi a Malbec, ela nasce no sudoeste francês, próximo a Cahors, ela migra para Bordeaux. De Bordeaux, junto com outras uvas tintas, ela migra para o Chile, com as famílias francesas, e do Chile ela migra depois para a Argentina. E aí na Argentina, ela é muito cultivada, já há bastante tempo, alguns séculos, provavelmente desde 1850, mais ou menos. Só que durante muito tempo utilizado para fazer vinhos genéricos. Vinhos sem muita expressão, vinhos de volume. E isso vai durar na Argentina até os anos 90. E aí daqui a pouco eu vou dar uma conversada com você sobre isso. Porque o vinho de alta qualidade, a referência de vinho de muita qualidade na Argentina, vai surgir a partir dos anos 90. Esse é um marco importante para o vinho argentino, e isso também vai estar relacionada com a Argentina. Okay? E dizem, né, conta a história, isso a própria Wines of Argentina conta, que Michel-Aimé Pouget foi quem trouxe, que era um agrônomo bem importante, ali em torno de 1850 na Argentina, e que ele traz essa uva do Chile,
e começa a implementar ele, porque ele era francês, então tinha um conhecimento sobre essa técnica de produção, sobre as características da uva e tudo mais. Então ele implementa a Malbec na Argentina. E a Malbec ganha um grande destaque. E a gente está falando, é uma uva que ela veio da França. Mas por que ela perde o protagonismo na França? E já vou dizer para vocês, tem vários marcos importantes, mas a grande geada de 1956, que, né, devasta boa parte dos vinhedos, principalmente de Bordeaux, principalmente do sudoeste francês, e quando devastam-se esses vinhedos, as uvas têm que ser replantadas, ou seja, as videiras têm que ser replantadas, Bordeaux abre muito a mão da Malbec. Cahors não. Cahors, que fica ali um pouquinho mais ali ao sudeste de Bordeaux, replanta bastante a Malbec. Só que o que acaba acontecendo? A gente não tem muitas vinhas velhas nessas regiões de Malbec. Então são vinhas relativamente mais novas, porque elas são a partir dos anos 50. Relativamente. Mas qual é o grande destaque? Qual é o grande destaque de Malbec? Principalmente na Argentina. Foi que quando ela migrou, quando ela vem para a Argentina, o que acontece? Ela encontra um terroir completamente diferente. Ela encontra uma região completamente diferente. E ela se adapta muito bem a esse local. O que acontece? Malbec, e por que quando depois da grande geada de 1956, e algumas videiras até conseguiram sobreviver a essa geada, mas Malbec pouquíssimas conseguiram, porque eles descobrem, vamos lembrar, estamos falando de anos 50, a tecnologia ela era bem menor, conhecimento sobre viticultura era muito menor, agronomia tinha muito menos conhecimento científico que a gente tem hoje. E eles descobriram que a Malbec, ela é uma videira que ela é pouco resistente a frio intenso, principalmente no inverno. Ela não gosta de locais muito úmidos, ela tem dificuldade de amadurecimento da uva e até ela é suscetível a algumas doenças, dentre elas o desavinho. Desavinho é uma doença que acontece principalmente depois da floração, e aí os grãozinhos, os cachinhos da uva não conseguem se formar. Então o ciclo da videira está acontecendo todo normalmente. Aí tem a floração, quando vai mudar da floração para frutificação, não frutifica. E aí tu perde boa parte da produção. A Malbec ela é muito suscetível a esse tipo de problema, principalmente em locais um pouco mais úmidos. Depois, ela tem um amadurecimento, que é um amadurecimento principalmente intermediário para tardio, e ela precisa bastante insolação. É uma uva que precisa de sol para amadurecer bem. Quando ela encontra locais com mais sol e um pouco mais de calor, o amadurecimento dela fica intermediário. Quando ela encontra locais um pouco menos de sol e de calor, o amadurecimento dela é até um pouco mais tardio. Ela tem os cachos um pouco menores, a casca é um pouquinho mais grossa, né? Então ela tem uma intensidade de características da casca, claro, vão ter clones diferentes, vão ter diferentes clones com diferentes características, mas de modo geral é uma uva que tem um pouco mais de casca, e essa casca aqui é um pouco mais intensa. E aí para cor, para tanino. A sua origem muito provavelmente então é do sudoeste francês, sendo muito provavelmente um cruzamento entre a Madeleine Noir, clássica, né? Madeleine Noir vai dar origem a uvas muito importantes, dentre elas a própria Merlot, né? Então a Malbec e a Merlot elas são primas, né? São parentes, com a Prunellar. Então, muito provavelmente. São uvas antigas, não praticamente extintas, praticamente em produção somente em viveiros e para testes, mas vai fazer uma uva, vai surgir uma uva, esse é o cruzamento natural, vai surgir uma uva que vai ser bastante plantada ali no sudoeste francês e também em Bordeaux. A gente sabe, então, nos anos 50, depois dessa grande geada negra, em 1956, eles preferem não replantar Malbec. Principalmente em Bordeaux, Cahors replanta. Então, o que acaba acontecendo? Malbec é uma das uvas autorizadas no corte bordalês, só que pouco plantada lá.
E por que que aconteceu? Porque quando eles viram que Malbec era uma uva mais suscetível ao frio, era uma uva que tinha mais dificuldade de amadurecimento, era uma uva, eles preferem não replantar tanto dela. O que que Bordeaux faz? Planta uma uva que amadurece mais rápido, planta uma uva que é um pouquinho mais resistente. O que que eles fazem? Plantam Merlot. Merlot já era permitido, e aí Merlot, a partir de 1956, quando eles replantam os vinhedos, Merlot se torna a principal uva em volume de Bordeaux. E se a gente olhar esse gráfico, é um gráfico também que eu gosto bastante, do Dr. Gregor Jones, que ele mostra um range seria um gap, né? Uma diferença que seria o ideal de amadurecimento de cada variedade. A gente está vendo aqui a Malbec, que ela precisa de locais com clima um pouco mais quente para ela conseguir amadurecer bem. Então esses climas, principalmente temperado para climas aquecidos, até um pouco mais de climas um pouco mais quentes, Malbec, né, consegue amadurecer bem suas características. Climas pouco mais frescos e até climas muito, muito quentes, ela não vai conseguir amadurecer tão bem. Mas ela precisa de locais com um pouco mais de sol e um pouquinho mais de calor. E foi aqui que, quando ela chegou na Argentina, ela encontrou esse local. Principalmente um local também mais seco. A gente viu que ela não gosta muito de umidade. Então ela encontrou um local que para ela foi perfeito. Só que vamos lembrar, né? Até os anos 90, a Argentina não tem protagonismo para ela. Ela é muito plantada, mas principalmente para vinhos de volume. A Argentina sempre foi um grande produtor de uva para vinho. Mas até os anos 90, era vinho de baixíssima qualidade. Era vinho que não tinha um grande protagonismo. A partir dos anos 90 que esse perfil vai começar a mudar. Então a gente conta daqui a pouco. Aqui um pouco do perfil, então, que os vinhos de Malbec ficaram famosos no mundo. Lembrando que sempre esses gráficos são gráficos médios. Ou seja, não é todo vinho de Malbec que vai ter esse perfil. Mas para quem está estudando vinho é legal, porque pode pegar esse gráfico e partir como um norte, né? Um ponto de referência para os vinhos, para as características dos vinhos como um todo. E Malbec tende a fazer vinhos com uma intensidade média para muita de cor, com uma intensidade média para muita de aromas e com taninos médio mais para muito também. Só que aqui foi um ponto importante do vinho argentino. Vinho argentino muito mais macio esse tanino. Tanino mais fácil de ser consumido, mais agradável em boca. Ou seja, vinho tinto intenso, mesmo com tanino, ou seja, tanino médio mais, tanino muito, mas tanino mais macio, menos adstringente, menos, que trava menos a boca, fica aquela textura um pouco mais macia, aquela textura um pouco mais agradável em boca. Ponto positivo. Como precisa de mais sol e de calor, ela tende a desenvolver o vinho com um pouco mais de álcool e com um pouco mais de corpo. E aqui está o grande segredo da Malbec: acidez. Quando ela encontra locais mais quentes e secos, ela tende a perder um pouco mais a sua acidez. Normalmente ela vai fazer os vinhos com acidez com um pouco menos de intensidade que o restante das estruturas. E muitas vezes essa acidez até baixando aí para um médio menos. Muitas vezes carece um pouco de acidez. O que acontece? Precisa, de modo geral, uma atenção especial para acidez, que aí locais onde favoreçam o amadurecimento, principalmente com moderadores de temperatura, tende a favorecer um pouco mais a acidez, e muitas vezes o corte. Pode botar uvas no corte com Malbec que sejam uvas que tenham mais acidez. E tem duas também permitidas no corte bordalês, que também estão bem plantadas na Argentina e que fazem muito bem esse papel no corte com Malbec: Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. São duas uvas que aparecem muito bem no corte com Malbec, porque se complementam muito bem. Claro, cada uma com seu perfil. Cabernet Franc é a nova uva, né, queridinha da Argentina, mas o volume de Cabernet Franc é muito pequeno, ainda muito pequeno. Pra vocês terem ideia, na Argentina, dentre as uvas tintas representam quase 60%. Das uvas tintas, Cabernet Franc representa 1%.
Ou seja, é muito pouco. É um volume muito baixo. Já Malbec não. Então, mas é uma uva que com certeza é muito mais presente, né? Muito mais é muito mais, entre aspas, autossuficiente. A questão é que o mundo hoje está procurando um vinho diferente do que a gente estava acostumado no Malbec nos anos 2000. Aquele Malbecão. Hoje o mundo já está com um perfil um pouco mais, já quer um vinho um pouco mais fresco de modo geral. Outro grande segredo da Malbec está aqui. Perfil de aromas e de sabores. Malbec tem uma tendência a desenvolver vinhos com uma intensidade maior de aromas e sabores e também uma complexidade maior de aromas e sabores. Esse é um ponto importante da Malbec. Então, tende a desenvolver vinhos com um perfil muito frutado. Olha aqui quantas possíveis famílias aromáticas. Lembrando que essa roda de aromas, essas ferramentas aqui que eu desenvolvo para vocês, elas são ferramentas que nos dão norte. Elas não são absolutas. Aqui tem alguns dos aromas mais comuns para Malbec. Não é absoluto, são os mais comuns. Então pode desde caráter de fruta vermelha, fruta preta, até de fruta sobremadura, fruta passa. É muito característico em Malbec, principalmente solo calcário, essa nota floral, principalmente essa nota que remete a violeta. Essa nota herbal é bem comum em Malbec, principalmente essa nota de um herbal mais seco, pimenta seca, nota de ervas finas, uma nota de sálvia seca. Essas notas empireumáticas, Malbec se dá muito bem com madeira. Então, olha que bacana. Aguenta muito bem a passagem por madeira. Então, essas notas que remetem a notas de tosta, notas caramelizadas, notas de baunilha, notas até de especiaria, né? Um toque de cravo, às vezes de canela, mas principalmente os aromas de tosta. Aquele aroma que lembra, né? Um chocolate tostado, um café tostado, aquela nota de coco tostado, a nota de baunilha. Malbec se dá muito bem com madeira. Então, já tem uma tendência a uma intensidade maior de aromas e sabores, ainda mais a passagem por madeira com madeira nova, pode ter uma intensidade ainda maior. É uma intensidade ainda mais representativa de aromas e de sabores. Legal, né? Então, olha que bacana, olha quanta informação para a gente começar. E, claro, a gente vai entrar agora nas regiões, mas antes eu vou responder algumas perguntas de vocês. Vamos entrar nas regiões, mas nós também vamos degustar o vinho, né? A gente vai ter... Eu vou degustar com vocês daqui a pouco esse vinho aqui, que é o Busquet, né? Que é um Malbec. Ele não é 100% Malbec, tá? Ele é 85% Malbec. E ele vai ter depois 5% de Cabernet Sauvignon, 5% de Merlot e 5%, se não estou enganado, de Syrah. Depois eu até falo para vocês. Mas na Argentina, se tem 85%, eles podem chamar de varietal, que é bem comum. Aliás, é muito comum os vinhos de corte na Argentina. Até a gente daqui a pouco vai entrar na Argentina, vamos falar. Não só o vinho de corte, não só o vinho de corte entre uvas, mas o vinho de corte da mesma uva, por exemplo, Malbec, de diferentes regiões. É bem comum. É bem comum essa mistura de diferentes vinhos, ou seja, de vinhos de diferentes lugares da própria uva Malbec, por exemplo, e faz um vinho daqui a pouco não com uma indicação geográfica, mas faz um vinho Malbec amplo, né? Aqui a gente tem um vinho com indicação geográfica. Aqui a gente tem um vinho que, vou mostrar para vocês, tá falando aqui, né? Vale de Uco, Gualtajari, que é hoje um dos grandes oásis aí, né? Tupungato, é um dos grandes oásis aí hoje dos vinhos de Malbec da Argentina. Tá, mas deixa eu trazer, vamos conversar um pouquinho aqui, trazer algumas interações com vocês, e vocês estão trazendo perguntas, aí daqui a pouco a gente vai para a degustação, servir aqui o vinho. E vou provar com vocês, não conheço ainda, não conheço esse vinho, mas enquanto isso eu vou responder umas perguntas e a gente já degusta. A Linda Liz falando sobre Mosquita Muerta, faz esse blend, aliás, Mosquita Muerta cada vez mais destaque, né, nos seus vinhos aqui no Brasil, uma vinícola que ganhou bastante notoriedade, bastante, assim, vinhos até um pouco mais frescos do que aqueles Malbec tão concentrados, enfim. Bem interessante Mosquita Muerta, tá? A Lenir tinha perguntado quais as maiores vinícolas da Argentina. Aí depende da tua pergunta, Lenir, se é no sentido de volume ou se é no sentido de qualidade. Eu gosto de pensar, porque a gente tem muitas vinícolas na Argentina, daqui a pouco a gente vai entrar. Mas eu gosto muito de pensar nessas vinícolas nesse sentido que são maiores, mas que tem uma representatividade muito grande.
Aí, como por exemplo, Catena Zapata, a própria Zucardi, né, que são vinícolas grandes, têm muita qualidade no seu perfil, são grandes referências por estilos, são vinícolas que eu gosto bastante, assim. São grandes, bem representativas, mas tem uma qualidade muito alta. Depois tem várias outras vinícolas que fazem muito volume e uma qualidade um pouco menor. Assim, tem várias. A Argentina tem uma diversidade muito grande aí de vinhos de modo geral, né? Então a gente tem essa diversidade. Acho que um dos grandes destaques da Argentina é a sua grande oferta de vinhos no Brasil. Qualidade, ela tá perguntando, Lenir. Então, aí sim. Aí estamos falando de opinião pessoal, tá? Aí a gente tá falando, poxa, tem várias também. Eu, particularmente, tenho 3, assim, que são sempre grandes referências por estilos diferentes, mas com qualidade muito alta. Eu gosto muito da Zucardi, Pedra Infinita, espetacular. A grande referência de Catena, né? Gosto muito de Cobos. Cobos tem uma referência muito, muito legal, assim, de grandes vinícolas com qualidade muito alta. Mas tem várias outras. Valentine tem uma régua muito alta de qualidade. A Fournier tem projetos muito legais. E aí, assim, aí vai depender muito para onde que vai cada direcionamento. Mas tem projetos incríveis, assim. E eu gosto muito dos vinhos argentinos. Eu sempre que posso vou lá. Vou lá, enfim, tô com saudade, né? Desde que começou a pandemia, não fui pra Argentina, tô muita saudade de visitar lá logo, tô voltando. A Linda Liz perguntou para eu falar um pouquinho mais sobre a preferência brasileira pela Malbec e o paladar. Já vamos chegar lá, Linda Liz, mas muito para Malbec argentino. Por quê? Porque é um vinho que tem essa intensidade que a gente viu, mas ele também é macio em boca. Muitas vezes tem um residual de açúcar um pouquinho maior. São vinhos mais fáceis de serem consumidos e brasileiro gosta disso. Gosta desse vinho mais fácil. O brasileiro não gosta de vinho muito tânico, não gosta de vinho muito ácido. O brasileiro gosta de um residual de açúcar um pouquinho maior, gosta de fruta bem intensa. Então esse é o grande segredo do Malbec para o paladar do brasileiro. E o brasileiro gosta disso. O brasileiro gosta de passagem por madeira. Os vinhos argentinos tendem a ser muito, né, com essa presença de madeira um pouco maior. Claro, né? A gente tá generalizando como se isso fosse possível, tá? Então, generalizando aqui como se isso fosse possível. O que mais aqui? Deixa eu ver que tem de perguntas. O Marcelo tinha perguntado. O tanino mais macio, de certa forma, pode compensar a média baixa acidez? Então, Marcelo, boa pergunta. Eu gostei desse teu comentário, da sua pergunta. Por quê? A gente sabe que quanto mais tânico é o vinho, e aí vai muito dessa textura tânica, precisa ter outros elementos para equilibrar isso. Senão vai ter só tanino e o tanino vai ficar amargo, vai ficar muito adstringente. A acidez sempre é um contraponto importante de equilíbrio em vinho. E isso não só para tanino, mas para álcool, para o próprio corpo do vinho, né? aquela viscosidade, para a própria intensidade de aroma e sabor. A acidez ela sempre faz um contraponto importante para a doçura. Então, tu ter o vinho mais macio, de certa forma, ele é mais fácil de ser consumido. E pode evitar que se tenha menos, ou se precise de menos de acidez para equilibrar? Até certo ponto pode, porque tem que cuidar essa citação, porque isso não é absoluto, né? Isso vai depender de vinho para vinho. Mas o grande segredo, eu diria o seguinte, esse tanino macio, menos adstringente, mais intensidade de aromas e sabores, mais passagem por madeira, que já dá uma arredondada um pouco maior nos taninos, deixa eles mais macios, mais intensidade de aromas e sabores, às vezes um toquezinho de fruta, o paladar do brasileiro, né, é muito adaptado a isso. Mas atenção, porque tudo isso que a gente está falando também precisa de acidez do outro lado para trazer frescor para o vinho, senão o vinho fica cansativo, enjoativo. Muitas vezes a gente começa a tomar um vinho e fala, nossa, que vinhaço, vou adorar esse vinho, vou tomar a garrafa inteira, toma uma taça, tá cansado, o vinho pesou. O que faltou? Normalmente falta alguma coisa para equilibrar e normalmente é a acidez, né? Falta um pouco de frescor, muitas vezes o consumidor, quando leigo, não consegue perceber isso. Tecnicamente, a gente degustando, a gente percebe. Uma boa pergunta. Boa pergunta. A produtividade das uvas influencia quanto à qualidade do fruto? O Rafael perguntou, claro, sempre. Isso em qualquer lugar, Rafael. E esse é um grande ponto da Argentina. Do mundo inteiro, né? Mas vamos lá, falar para Malbec na Argentina. O produtor ele vai tomar uma decisão na Argentina. Se ele quer fazer maior volume, diminuir a qualidade, bem comum em muitos Malbecs, principalmente mais Malbecs de entrada, ou se ele vai diminuir o volume de produção por área e vai concentrar em menos fruta, menos uva, mas uma qualidade maior. Esse é um ponto importante, sim, que o argentino faz bastante. Ele pondera. O produtor vai ponderar.
Se ele quer mais volume, se ele quer mais qualidade. Isso é para o mundo inteiro, né? Mas para a Argentina isso acontece bastante, assim, porque tem muito vinhos, né, de diferentes perfis aí. E legal, vocês falando, a Lindra falando sobre Susana Balbo, grande produtora, referência na Argentina. Susana Balbo foi enóloga-chefe da Catena há muito tempo, uma referência assim, para o mundo do vinho como um todo, mulher, protagonista, grande referência em qualidade, em inspiração, verdade. A Kátia falando sobre os vinhos de Salta, em que ela fez em Cafayate, é lindíssimo lá, a região também é espetacular. Vinhos mais, um pouco mais frescos. Daqui a pouco eu falo da Argentina, eu falo um pouco sobre esse perfil dos vinhos de, principalmente de Salta, do norte como um todo, tem alguns dos vinhedos mais altos do mundo, dentre eles alguns vinhedos de Malbec. Tá, legal. A gente vai degustar, eu vou degustar um vinho com vocês, e eu vou degustar esse vinho aqui, e a gente vai passar por ele agora rapidamente para a gente ver um pouco do perfil das suas características, tá? Então esse vinho, eu servi ele agora, eu abri no começo da aula, eu não conheço esse vinho, eu vou degustar com vocês agora. É um vinho que eu ainda não provei. Eu gosto muito dessa vinícola, né? Ele é um vinho orgânico, feito de Malbec. Ele tem 85% de Malbec. Que na Argentina, vinho com 85% ele pode ser chamado de varietal, porque ele só cita o Malbec aqui no rótulo. Mas ele tem 15% de outras variedades, né? E alguns pontos importantes aqui, né? Ele tem 5% de Cabernet Sauvignon, 5% de Merlot e 5% de Syrah. Esse é o corte dele. Então ele vai ter 85% de Malbec. Pontos importantes. Depois que eu degustar o vinho, aí eu vou com vocês para a gente vai voltar a gente volta a entrar nas regiões. E é um vinho que já dá pra gente ver que ele tem uma intensidade de cor. Vou pegar um guardanapinho aqui para mostrar para vocês. Tem uma intensidade de cor maior. Ó, dá pra gente ver, ó. Tem bastante intensidade de cor, ó. Visualmente, é um vinho que tem. Eu vou botar aqui para vocês, ó, só para vocês verem, ó. Eu pinguei aqui no guardanapo branco. Olha o pingo aqui do guardanapo, como ficou pigmentadão, né? Isso que é um vinho 2018. Eu vou pegar aqui, ó. Um pinguinho aqui já deu uma boa pigmentada. Vocês verem na taça aqui, ó, onde pingou na taça também ficou bem pigmentado. Então o vinho tem bastante intensidade de cor. Sabe que nos cortes de Malbec no corte bordalês, muitas vezes ele era utilizado para trazer cor, dar cor ao corte, dar cor à mistura do vinho. Bastante utilizado para isso. Então a gente pode ver que é um vinho que tem, deixa eu ver, é muita intensidade de cor já, média mais para muita. É um vermelho rubi bem vivo. Ainda tem um toquezinho violáceo, não leve reflexozinho, que é bem comum Malbec aparecer esse caráter mais puxado para um violáceo. É um vinho que ainda é bastante brilhoso, com bastante intensidade de cor, não tem turbidez, né? Mas legal, vinho visualmente bem bonito. No nariz, média mais intensidade de aroma, e assim, é um vinho correto, só tem aroma de vinho. É um vinho muito intenso em caráter frutado, muita fruta. E aí depois ele entra essa nota de uma erva seca e algumas notas desse caramelizado. Ele lembra um toquezinho de chocolate. Chocolate amargo. Mas vamos agitar a taça. 3, 4 voltas. Interessante. Ele fica um pouco mais intenso, começa a aparecer um pouquinho do álcool, né? A pungênciazinha do álcool no nariz. Fica um caráter de uma fruta, uma ameixa muito madura. Uma cereja muito madura. A nota da tosta fica um pouco mais evidente. Essa nota que eu falei pra vocês, né? Ele não chega a ter aquele toquezinho floral, mas ele tem aquela nota daquele herbáceo que lembra um pouco de erva seca. Quase aquele toquezinho de salve que eu falei pra vocês. Um toquezinho até um pouquinho mais terroso, assim, um toquezinho de tomilho seco. Interessante. E a nota caramelizada, né? Essa nota do Imperial Mático, um pouco muito mais, me lembra um chocolate, aquele chocolate amargo, sabe? Aquele caráter do nibs tostado do cacau. Legal. Tem essa notinha herbal junto, né? Ele lembra um pouquinho mais de nibs até. Interessante. E uma boa complexidade de aromas, né? Aromas bem, um perfil bem interessante. Vamos colocar na boca? Um. Um. Em boca, é um vinho intenso.
Dá pra sentir. Tanino, acidez, álcool. É um vinho todo pra cima, né? Começou até a dar uma esquentadinha na testa aqui. Ó. Potente, intenso. Mas vamos agora tomar um segundo gole e começar a avaliar suas características. Já dá pra ver que é aquele vinho Malbec já puxado um pouquinho mais intenso, né? Um pouquinho mais carregado. Vou colocar na boca agora. É seco. Tanino médio mais. Mas de novo, né? Aquela textura um pouco mais macia. Mas a gente sente essa estrutura tânica, né? Marcado. Álcool médio mais. Corpo médio para médio mais, mas um pouco menos presente do que o álcool do próprio tanino. E a acidez. A acidez ela é média, mas ela faz um trabalho importante aqui. Ela ajuda a segurar esse conjunto. O conjunto sobra, né? Só um pouco mais do álcool, ele sobra. Chega a ser o álcool desequilibrado, mas ele é bem perceptível. Tá? O vinho, ele tem montuosidade, mas tu sente essa estrutura tânica, esse álcool um pouco mais evidente. Essa acidez média tá trabalhando muito para segurar. E em boca ele é até um pouco mais fresco, assim. Fresco no sentido de fruta um pouco mais fresca. Aquela fruta vermelha muito madura com fruta preta madura. Não chega a ser aquela sobrematuração. Mas potente, intenso. Vou dar um segundo gole para falar de características de sabor e persistência. Essas características. É o típico vinho gastronômico, né? Em boca, ele lembra essa fruta madura. Ele lembra estoque de fruta vermelha e estoque de fruta preta. Ele perde um pouco daquela tosta tão evidente, a gente sente ainda. E vem essa nota um pouco mais dessa erva seca. Muito essa nota de tomilho em boca. Lembra muito tomilho, que é uma nota meio terrosa, meio a gente sabe tomilho seco que a gente usa para temperar. Bem evidente, né? Interessante. Mas é nessa linha ainda de Malbec mais potente, mais concentrado. É um vinhedo orgânico, né? São uvas orgânicas, porque gosta muito desse estilo de produção, né? Esses vinhos mais com uva orgânica, até certificado aqui no Brasil como orgânico. Legal, concentradinho, passa de 10 a 12 meses por madeira. Provavelmente não toda seja madeira nova, mas uma parte sim para esse caráter de tosta evidente. Nível de qualidade desse vinho, ele é um bom vinho. Ele é um bom vinho. A intensidade de sabor dele, a persistência é passando um pouco de média. É um bom vinho, tá? Ele entrega bem características. É bem essa história de que a gente viu, essa escola argentina, até com um pouco mais de frescor, né? Até com um pouco mais de frescor do que aquele. Mas é na linha do Malbecão. É na linha do Malbecão. Mas tem um pouco mais de frescor do que aquele mais Malbecão tão tradicional. Por quê? Porque ele vem de uma região que é um pouco mais fresca, que produz alguns dos melhores vinhos da Argentina hoje, que é Vale de Uco. A gente tá vendo aqui escrito Tupungato. E é uma região bem representativa hoje, porque ela tem mais altitude. E que eu falei para vocês, essa altitude maior, principalmente nessa área chamada Gualtajarri, que chega ali seus 1.400 metros de altitude, muda um pouco o perfil de amadurecimento da uva. O que acontece? Ela estende o período de amadurecimento, o amadurecimento fica mais lento por causa da altitude. A gente já vai chegar na Argentina, daí eu vou mostrar isso para vocês. Por causa da Cordilheira dos Andes, tem uma amplitude térmica maior, a noite é mais frio e faz com que o metabolismo da videira desacelere, ela retém um pouco mais a acidez e ela vai mais lentamente amadurecendo. E ela consegue concentrar um pouco mais suas características de aromas, de sabores, mas retendo essa acidez. Então a altitude é um ponto muito importante para a qualidade do vinho. E principalmente para Malbec, quando a gente fala, né, desses Malbecs com equilíbrio um pouco maior. Né, esse Malbec com equilíbrio um pouco maior. E a altitude que está fazendo um trabalho importante. Até no frescor da fruta, né, na acidez do vinho. Está fazendo um trabalho bem importante aqui para não deixar esse vinho tão pesado, tão cansativo, que muitas vezes pode acontecer. Estão perguntando algumas coisas sobre onde eu comprei esse vinho. Esse vinho
é fácil vocês comprarem, achar pela internet. Eu paguei algo em torno de 100 e... Se eu não tô enganado, acho que foi R$ 120. Entre 100 e R$ 120, tá? Eu fiquei meio na dúvida agora. Esse aqui eu comprei na Rede Zafari. Aqui no Rio Grande do Sul, na rede de supermercado. Eles importam direto, por isso que eu compro, porque né, são importadores direto aqui no Rio Grande do Sul. Eu gosto de provar os vinhos dessa vinícola seguidamente. Assim, eu não tinha provado esse grão Malbec ainda. Tô provando aqui com vocês. Nível de qualidade, né, é um vinho, é um bom vinho, até subindo um pouco, né, entre bom e muito bom. Mas um bom vinho com certeza. Mas ainda naquelas, né, um pouquinho mais concentrado, um pouco mais intenso. Aqui é um vinho tipicamente gastronômico. Tipo, é o vinho que ele vai ficar melhor a experiência sensorial dele com comida. Então, botar uma comida aqui, principalmente quem gosta, né, de botar uma carne, uma proteína aqui vai muito bem. Botar essa carne, né, porque a carne pode ter bastante sabor, a carne pode ter um pouco mais de peso, então pode botar aqui um entrecô, né, pode botar aí um assado em tira, essa estrutura tânica, tem que cuidar um pouco da gordura, né, então um assado de tira não tão gordo, assim, um assado de tira, aquela gordura mais empremeada, que ela vai ficar bem suculenta, vai muito bem. Carnes como um todo. Quem quiser botar um carboidrato também vai ir bem, assim, quiser botar um pão assado, ou talvez botar um arroz, também vai bem, porque é bem frutado, o carboidrato e a fruta combinam muito bem. E para quem não come carne, eu acho que aí é legal, dá para botar aqui alguns legumes grelhados, temperados com erva, também vai ficar bom. Então pode botar daqui a pouco um toque, tem que cuidar um pouco, né, mas talvez uma berinjela assada, um pimentão assado também pode ir bem, né? Porque se tem esse toque um pouco mais puxado para um herbal seco, então tem que botar um tempero de erva, também pode ficar legal. Acho que uns legumes salteados, só cuidado para não botar muita doçura nesses legumes, que vai roubar um pouco da característica do vinho, mas pode ir bem. E cuidado também, tá? Para não ter muito amargor na comida, tanto na carne grelhada, evitar grelhar demais, que cria aquela caramelização, pode dar um amargorzinho, quanto nos legumes, tá? Para não ter amargor no legume, nem grelhar demais para não trazer amargor, porque como aqui a gente já tem um vinho que tem essa estrutura tânica mais evidente, daqui a pouco vai salientar um pouquinho amargor, se tu trouxer amargor da comida. Tá? Então, alguns pontos aí de observação. Mas dá para testar, acho que tem bastante recurso aqui. Acho que é um vinho que tem bastante recurso para testar. Acho que vale a pena aqui fazer alguns testes. E a gente falou, né, que Malbec vem da França. Então, muito provavelmente ela nasce aqui em Cahors, no sudoeste francês. E depois ela vai migrar para Bordeaux, que é essa área aqui. Então a gente encontra, não só em Cahors, não só em Bordeaux, mas nessa área aqui do sudoeste francês, a gente encontra Malbec. Lembrando que aqui normalmente ela é chamada de Côte. Só que o que acontece aqui? Aqui é um local também, principalmente aqui em Cahors, com solo muito rico em calcário. Malbec gosta de solo calcário. Tanto na Argentina, Gualtajarri, por exemplo, que a gente provou agora, no Vale do Uco, tem muita presença de carbonato de cálcio. Também tem solo com presença de calcário, pedras calcárias. E a Malbec se dá bem em locais com solos calcários. Inclusive essa nota de flor, essa nota floral é bem evidente de solos muito ricos em calcário. Tanto na Argentina quanto fora, tá? Só que aqui, na França, principalmente em Cahors, que é onde existe a denominação, a apelação, na verdade, né? A apelação, a OAC francesa de Cahors, ela exige no mínimo 70% de Malbec para poder usar o nome da apelação. 70%. Aí 30%, mínimo 70%, pode ser até 100%, não tem nenhum problema. Mínimo 70% de Malbec e pode entrar no corte Merlot ou Taná. Qual é a questão da Merlot e da Taná? É exatamente trazer potência. A Taná e a Merlot trazer maciez. Elas fazem um trabalho um pouquinho diferente. Aonde a Merlot deixa esse Malbec mais macio e a Taná deixa esse Malbec um pouco mais rústico. Porque o Malbec aqui de Cahors, de modo geral, ele é um Malbec um pouco mais, um tanino mais marcado, uma acidez um pouco maior e um pouco menos frutado, e um pouco mais dessas notas terrosas, essas notas herbais. Então, olha que relevante. Olha que relevante. São perfis diferentes. E que durante muito tempo não escrevia o nome da uva. Nem chamava de Côte e nem chamava de Malbec. Só escrevia Cahors. Hoje, muitos produtores já aqui
em Cahors estão escrevendo Malbec nos rótulos para o consumidor saber do que se trata. Olha que interessante isso, hein? Isso é relevante. Argentina ditando a regra para países, inclusive, né, fora, principalmente da onde a uva nasce, tendo uma representatividade muito grande. E outro lugar onde ela é permitida, e ela faz parte, pouca gente sabe, mas ela faz parte do famoso corte bordalês, corte de Bordeaux. Claro, mudou muito, a gente falou, né? Principalmente em 1956. Quando eles vão replantar os vinhedos após a grande geada, eles preferem Bordeaux não replantar muito Malbec, porque era uma uva difícil. E Bordeaux é úmido, né, gente? Vamos lembrar. Bordeaux tem bastante umidade. Então, estão falando aí de 900 milímetros, quase 1000 milímetros ano. Malbec não vai tão bem. Então, eles preferiram replantar muito mais Merlot. Então, hoje as 3 uvas protagonistas, que são Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. E a Malbec ficou um pouco mais escanteada, né? Então, das uvas do corte bordalês. É onde a gente encontra hoje, não vou dizer com mais maior volume, mas com um pouco maior frequência, mas normalmente a Malbec entrando assim, pequenos percentuais no corte dos vinhos aqui de Bordeaux, mas principalmente na margem direita, onde a gente vai encontrar nas côtes, né? Na Côte de Bourg, na Côte de Blaye, a gente vai encontrar um pouquinho. Aqui em Entre do Mar, a gente vai encontrar um pouquinho de Malbec. Mas ainda, né, ficando meio à sombra das outras uvas, né? Meio à sombra não, né? Muito à sombra. Lembrando que a uva mais plantada de Bordeaux é a Merlot, né? A Merlot tem maior volume porque ela é uma uva que amadurece melhor. Claro, a gente tem visto aí nos últimos anos o aquecimento global fazendo um perfil muito diferente, né, de amadurecimento e de vinhos, amadurecimento de uva e de vinhos nesses últimos anos, aí, o aquecimento global trazendo mais, né, um amadurecimento extra para as uvas de Bordeaux e às vezes até trazendo mais problema de geada e tudo mais. E os franceses se tornaram especialistas em Malbec durante muito tempo, e não à toa que um dos grandes especialistas em vinhos de corte bordalês foi para a Argentina, porque a Argentina estava produzindo grandes vinhos, e isso foi em 98. Estamos falando dele, o maior fly winemaker da história do vinho no mundo, chamado Michel Rolland. E Michel Rolland ele vai para a Argentina por causa dos vinhos tintos, dentre eles Malbec. E ele é hoje um protagonista. Ele se aposentou, né? Ele não está mais dando, ele tem ainda empresa de consultoria, tem os consultores lá que trabalham para ele e tudo mais, mas ele se aposentou e não está mais dando consultoria hoje. Mas ele continua fazendo os seus vinhos, dentre eles, na Argentina, o Clos de Los Siete, que é um vinho que ele faz em Mendoza. Mas, na verdade, quando ele vai para a Argentina, ele vai dar consultoria e acaba virando sócio da Iaconruia, né? São Pedro de Iaconruia, lá em Salta, né? Lá no norte da Argentina, que ele vai, né, produzir Malbecs lá e outros vinhos tintos. Mas aí a gente tem que falar da Argentina, porque se esse cara vai para a Argentina e vira sócio de vinícolas na Argentina, é porque ele gosta do lugar e sabe que dá para fazer bons vinhos, né? E dentre eles Malbec. E ele falou, ele deu uma entrevista não foi essa semana, já faz algumas semanas. Ele deu uma entrevista que ele acredita muito em Merlot para a Argentina, que ele considera a nova uva tinta da Argentina. Ele, opinião pessoal, tá? É bom a gente prestar atenção, porque ele é um cara que, né, entende alguma coisa de vinho e entende alguma coisa de Merlot também, né? O cara vem de Bordeaux, um dos maiores especialistas em Merlot do mundo. Faz Merlot bom no mundo inteiro. Então, vale a pena prestar atenção. Os argentinos hoje estão dando muito destaque para Cabernet Franc. Ele chamou atenção aí para Merlot. Vamos ver o que vem por aí. E na Argentina, o que aconteceu? A Argentina, Malbec, a gente viu que se destacou muito. E esse destaque começa aqui na região de Mendoza. Mendoza, porque concentra quase 80% aí toda a produção de vinho da Argentina. E claro que Malbec vai migrando para outras áreas. Tanto que quando eu falei para vocês, né, quando o Michel Rolland vem para a Argentina, ele vem primeiro aqui para Salta. Hoje ele tem a vinícola dele aqui em Mendoza. Mas em toda a Argentina, o grande destaque é, com certeza, Malbec. E o que acontece? A Argentina, ela depende muito da Cordilheira dos Andes hoje para a produção de seus vinhos, principalmente pela altitude e também por causa da água. A grande parte da água utilizada para irrigação dos vinhedos na Argentina vem do degelo dos Andes,
Conforme vai esquentando, né, vai formando esses riozinhos vão ser conduzidos para grandes reservatórios, esses reservatórios vão ser conduzidos até as propriedades. Então precisa muito da água do degelo dos Andes. Então, Cordilheira dos Andes ela é fundamental para o vinho argentino. Só que ela não é só fundamental por causa da água. Ela faz esse fenômeno super importante que é, de modo geral, a cordilheira bloqueia toda a chuva que vem do Oceano Pacífico. Ela vem em forma de umidade, concentra no topo da cordilheira em forma de gelo, neve, e quando começa a esquentar, essa neve começa a derreter e formar aqueles riozinhos. Só que o que isso faz para o lado argentino? O lado argentino, por causa da cordilheira, ele é muito quente e ele é muito seco. Aqui foi o ponto importante para a Malbec. A Malbec encontrou um terroir onde tem muitas horas de sol, porque não tem nuvem, não chove. Para vocês terem ideia, Mendoza chove algo em torno de 200 milímetros por ano. Gente, 200 milímetros é 2 dias de chuva em Porto Alegre. Chuva forte, capital do Rio Grande do Sul, onde eu moro. 2 dias de chuva dá isso aqui em Porto Alegre. Então, para vocês verem, isso chove no ano em Mendoza. Então, ela tem sol extra. Ela tem solos com uma drenagem muito boa, né? Principalmente solos à base de pedras, areia, né? Tem calcário também, depende, né? Tem solos aluviais nos leitos de rios, tem muitos solos diferentes, solos coluviais, principalmente em altitude. Então tem muitos solos diferentes aqui. Mas é uma região seca, de modo geral. Precisa de irrigação. E aqui a Malbec se deu muito bem. E se deu muito bem por quê? Porque a gente viu que ela não gosta de chuva. Ela não gosta de muita umidade. Ela gosta de sol. Ela gosta de calor. Então esse vinho, resultado dessa Malbec, foi um vinho muito mais potente, intenso, muito mais macio que o vinho francês e que o mundo começou a gostar. O mundo começou a gostar desse Malbec. Não foi somente o Brasil. Esse Malbec argentino começou a ganhar o mundo. E aqui só para vocês, trouxe para vocês compararem, ó. Esse gráfico é legal, ó, mostrando a chuva média de Mendoza, algo em torno de 200 milímetros no ano, versus Bordeaux, que chove algo em torno de 1000 milímetros por ano. Então, para vocês entenderem que essa, entre aspas, secura maior, que muitas vezes pode ser um problema também na Argentina, faz com que a gente tenha um amadurecimento extra da uva. Esse amadurecimento extra da uva foi muito adequado para Malbec. Malbec intenso, um pouco mais macio. Só que a gente viu que tem um porém, que é a acidez. Quando Malbec na Argentina está em áreas mais baixas, tende os vinhos a perder um pouco de acidez, não ter tanta acidez. Quando está em áreas de maior altitude, os vinhos começam a ter um pouco mais de frescor, tem um amadurecimento mais longo e uma retenção maior da acidez. E isso é super importante para o vinho argentino. Hoje, os melhores vinhedos da Argentina, eles estão em altitude. Eles precisam. Tanto que se a gente compara hoje, Salta tem alguns dos vinhedos mais altos do mundo, passando de 3.000 metros. Mendoza, os vinhedos hoje já estão chegando a 1.600 metros. Já tem vinhedos experimentais, pequenos, poucas áreas, mas até 2.000 metros de altitude. Eu visitei alguns vinhedos espetaculares em Mendoza, subindo a Cordilheira dos Andes. Quem vai em direção ao Chile, a 2.000 metros, e com vinhos muito bons, assim. Muito bem feitos. Então a altitude, ela tem feito esse trabalho importante de moderar um pouco o amadurecimento da Malbec e deixar com que ela tenha mais intensidade de aroma e sabor. Ela tenha um pouco mais de acidez e ela tenha um pouco mais de equilíbrio como um todo. E lembrando, maior altitude também exige da uva que ela tenha a casca um pouquinho mais grossa. Por que ela precisa ter a casca mais grossa? Porque ela tem mais radiação solar. E se a casca for muito fina, de uvas de mais altitude, a uva pode queimar. Ficar com gosto, primeiro, não amadurecer bem, ficar com gosto de queimado, ficar com, né? Não ficar muito agradável. Pode até não amadurecer tão bem, inclusive. Então, a casca mais grossa protege a uva da radiação, mais altitude, mais radiação, e também faz com que a uva fique um pouco mais concentrada, porque normalmente essa característica da casca vai ser extraída para o vinho, e o vinho vai ficar com mais intensidade com as características da casca, cor, tanino, aromas e sabores. Então só aqui para a gente pegar, né, como referência
As uvas tintas representam quase 60% de todas as uvas na Argentina. Lembrando que a gente está falando aí de um dos principais países produtores de vinho no mundo. Estamos falando aí do 5º país produtor em volume. Okay? Então, olha como é significativa a Argentina. 60%, quase 60% são uvas tintas, sendo que a Malbec é a uva tinta mais plantada e ela representa das tintas quase 40%. Então, olha como ela é importante. E vejam o seguinte, a Cabernet Franc, eu falei para vocês que é a nova menina hoje dos olhos, dos vinhos argentinos, olha que ela representa pouco mais de 1% dos vinhos tintos da Argentina. Então, é muito pouco ainda, mas com uma qualidade bem destacada. Durante um tempo, a Bonarda virou meio que tentando, principalmente antes dos anos 90, a Bonarda tentou ocupar um espaço, depois como ser uma alternativa, né, a Malbec, mas a Bonarda decaindo a área de vinhedo, e Cabernet Sauvignon, a própria Syrah, a própria Cabernet Franc ganhando um pouquinho mais de área de vinhedo no lugar da Bonarda. E, claro, a Malbec é a grande protagonista. Qual é a grande questão da Malbec para a Argentina, gente? É que o consumidor hoje, de outros países principalmente, compra o vinho argentino, ele já sabe o que é o Malbec argentino. Só que muitas vezes ele quer outras alternativas, ele quer outros vinhos diferentes. E aí a Argentina ficou muito famosa pelo Malbec. Então a Argentina hoje está atrás de algum vinho que se torne uma alternativa, não para substituir a Malbec, mas para ser uma alternativa para o consumidor de alta qualidade argentino, para quem não quer tomar o Malbec argentino. E aqui só para a gente ver que Malbec o quanto cresceu na Argentina, né, e dos anos 2000 para 2016, ela mais que dobrou as suas áreas de vinhedo por causa desse protagonismo e desse destaque. Só que o grande destaque da Malbec surge a partir dos anos 90. Porque a Malbec era muito produzida na Argentina, mas para vinhos com qualidade baixa. Muito volume. E aí esse cidadão aqui, indignado com os rumos que estavam tomando o vinho argentino, e ele é um cara que viajava muito, ele foi estudar em UC Davis na Califórnia. Ele já, né, vem de uma família que tem uma vinícola famosa, né? Catena Zapata é uma vinícola que não foi ele que criou, ele herdou essa vinícola, mas ele vai rodar o mundo principalmente nos anos 80, aonde ele vai para os Estados Unidos e está acontecendo a revolução do vinho americano. Não vamos esquecer que no final dos anos 70, os Estados Unidos ganha o julgamento de Paris, com Cabernet Sauvignon, com Chardonnay, e a partir dali, os Estados Unidos vira uma grande referência de vinhos e cada vez mais produtores e vinhos intensos, concentrados, com a qualidade alta. E Catena, quando vai para os Estados Unidos, ele vê esse fenômeno americano e ele diz, não, a Argentina que a gente está fazendo é completamente fora do que o mundo está fazendo, que os Estados Unidos está fazendo, a gente está ficando muito para trás. Nosso vinho não tem como competir com eles, a qualidade deles é muito maior. E ele volta para a Argentina e começa uma revolução na vinícola dele. Qual é essa revolução? Começa a procurar vinhedos de maior altitude para ter mais frescor. Ele começa a implementar novas tecnologias. Ele começa, né, principalmente fermentação em aço inox, temperatura de controle de fermentação. Ele começa a implementar barrica nova francesa. Ele começa a fazer vinhos varietais com Malbec. Então ele começa a fazer um trabalho que foca a qualidade. Dentre essas ações, separar Malbec e fazer um vinho varietal, porque ele entendia que ia muito bem ali, principalmente em altitude. Tanto que ele é o primeiro a fazer um vinho de vinhedos de altitude varietal Malbec. Que vinhedo é esse? Vinhedo Adriana. Talvez o vinhedo mais famoso da Argentina. E ele começa a botar isso no rótulo e fazer vinho só daquele Malbec vindo do vinhedo Adriana. Estamos falando, né, de Vale de Uco a 1.400 metros de altitude. E não à toa, né, que esse fenômeno argentino vai acontecer a partir daí. Então, Catena, ele vai ser super importante para isso. Ele merece destaque. Tem porque os vinhos têm qualidade, sim, mas ele também é um personagem histórico no vinho argentino. Histórico. Então, é por isso que é muito legal, né, ver o trabalho da família Catena. E aí a Laura Catena, que é uma das filhas dele, que é historiadora, ela escreveu o livro, agora escreveu um segundo livro, né, junto com Alejandro Virril, chamado Mon Amour, também é bem legal, que vai contando essas mudanças do vinho argentino. E não à toa hoje,
esses vinhedos, essas parcelas, hoje já nem é mais um vinhedo único, né? O vinhedo Adriana, ele já não é mais vinificado só como Adriana, ele é vinificado por parcelas diferentes. E essas parcelas de alta qualidade, principalmente de Cabernet Sauvignon, de Malbec, Chardonnay e alguma coisinha ali de outras uvas como Cabernet, mas principalmente Malbec e Chardonnay de altíssima qualidade. Então esses vinhos, né, Riverstone, Fortuna Terrae, são parcelas todas do vinhedo Adriana. Os brancos, né, White Stones e White Bones, são vinhos aqui, gente, são vinhos hoje que atingem preços muito altos. Os brancos, White Stones e White Bones, quem importa para o Brasil, a catena é a Mistral. White Stones e White Bones custa R$900. As parcelas do vinhedo Adriana, Fortuna Terrae e Riverstone, custam quase R$2.000 cada garrafa. Cada garrafa! O Mundus Bacillus Terrae, que é o vinho mais caro deles, custa 3 mil, quase 3 mil reais uma garrafa. Então, olha o preço que esses vinhos atingiram como referência. Ninguém cobra 3 mil reais uma garrafa, você não tiver como vender. Ele vai vender. Ninguém cobra R$900 uma garrafa de vinho branco Chardonnay argentino, se não tiver como vender. Então, ele merece protagonismo. E os vinhos têm muita qualidade. Tem intensidade, mas tem muita qualidade. E aqui um pouquinho do que é essas novas áreas, essas áreas de maior altitude, principalmente na Cordilheira dos Andes. Vale de Uca é um grande oásis, onde tem esse solo. Olha como a gente vê como o solo é árido, pedregoso, né? Vem um solo meio esbranquiçado, então muita presença de carbonato de cálcio. Malbec gosta de solo calcário também, gosta dessa secura e principalmente essa quantidade extra de sol. Mendoza é a principal região, então a gente precisa assim, de algumas aulas para falar sobre Mendoza, mas Mendoza como um todo, vamos lembrar que Mendoza é uma província, né? Então é um estado, é grande, e tem a capital da província, é uma cidade que também se chama Mendoza, então cuidado para não confundir, né? Muita gente confunde, então tem a província de Mendoza e tem a cidade, a comuna de Mendoza. Quando a gente vai para Mendoza, normalmente a gente fica hospedado na cidadezinha, né? De Mendoza. Mas a produção de vinho é em toda a província. Por isso que a gente vê o nome de diferentes municípios, como Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato. Então, diferentes municípios aqui a gente vê aparecer. Hoje o grande oásis dos vinhos argentinos estão em Vale de Uco, que é uma grande área em altitude. E aí até vamos limpar aqui, ó. Peraí. Vamos limpar isso aqui. Pá, vocês conseguirem ver. Então aqui, ó. E até vou pegar aqui, vou ampliar para vocês verem, ó. Aqui, essa área aqui de Vale de Uco é hoje o grande oásis do vinho argentino. Por quê? Porque tem mais altitude, você está em direção à cordilheira. E estar em direção à cordilheira faz aquele processo que a gente falou, né? Amadurecimento mais lento, mais longo, vinhos mais concentrados, mas com frescor. Então a gente viu o Gualtajarri, vem aqui de Tupungato. Então legal, né? Dá pra gente ver aqui o vinho o vinho que eu provei com vocês hoje, né? Que é o Busquet Gran Malbec. Esse Gran Malbec é um nome marqueteiro, né? Não tem uma legislação que diz, Gran Malbec é uma referência de alguma coisa na Argentina. Não, é um nome marqueteiro. Ele tá dizendo, esse é meu Gran Malbec. Tem o meu Malbec, meu Gran Malbec. Mas aqui tem pontos importantes, até dá pra gente olhar aqui, ó. Como por exemplo, ó, Gualtajarri, Tupungato, né, dizendo que vem dessa área, vem de altitude, e dizendo que é Malbec, né, porque tem no mínimo 85% de Malbec, 2018. Então vamos ver, ó, aqui ele tá falando, ó, 1.200 metros de altitude, ó, os vinhedos, ó, tá falando aqui, ó, tá aqui pra vocês. Vou mudar de câmera aqui, ó, ele tá mostrando aqui, ó, pá, 1.200 metros de altitude, ó, os vinhedos. Em volta da comuna de Mendoza, ali a gente tem altitudes bem menores, chegam ali aos seus 500 metros, mais ou menos, depende da área, né? Quanto mais em direção ao continente, né? Mais em direção à capital, Buenos Aires, normalmente mais baixa altitude. Quanto mais em direção à Cordilheira dos Andes, maior altitude. Então também tem essas variáveis. E o teor alcoólico desse vinho, 14,5% de álcool. Tem um álcool, mesmo em altitude, ele tem um álcool significativo, né? Tem um álcool representativo. Ele é um álcool é um vinho com presença alcoólica.
Bom, então Mendoza é o principal oásis hoje, ainda com maior volume, mais representativo, diferentes perfis, depende da região. Então aqui um corte para vocês, literalmente de norte a sul, né? Então sul aqui, de norte a sul, aonde pega a Cordilheira dos Andes, né? Aqui o norte, aqui o sul, pega a Cordilheira dos Andes aqui no oeste, que para vocês verem, né? Aqui é a comuna, a capital de Mendoza. E aí, conforme a gente vai tendo nesses vinhedos subindo, buscando maior altitude, subindo a cordilheira, que são hoje os mais valorizados. Igual o Itajaí tá aqui, ó. Tá literalmente a 1.400 metros de altitude. Chega a 1.400, porque os vinhedos igual o Itajaí, eles vão, né? Eles vão literalmente de leste a oeste entrando cordilheira dentro. Depende da área. E aí, a gente vê essa mudança do perfil dos Malbec argentinos. Aqui um que eu considero para vocês que é uma grande referência nesse processo de mudança. É uma grande citação nesse processo de mudança, que é a Zucard de Pedra Infinita. Esse aqui, para mim, é uma grande... mostra a mudança desse perfil de Malbec que a gente viu nos anos 90, mais concentrados, mais intensos, mais potentes, né? Mais carregados. Mas hoje, as pessoas já procurando vinhos um pouco mais frescos, já saindo um pouco essa linha anos 90, 2000, as Zucard mostra bem isso. Os vinhos de Pedra Infinita, que são lá de Vale de Uco, já são vinhos muito mais frescos, já não tem passagem por madeira, eles fazem amadurecimento em tanque de cimento. Então, já mostrando esse novo estilo do vinho Malbec argentino, mas ainda com intensidade. Ainda, né, tem potência, ainda com uma boa intensidade de boca, só que um pouco mais fresco, né? Esse frescor aí, claro, fazendo um papel super importante de ter vinhos mais equilibrados e tudo mais, né? Então, para a gente ter essa referência aqui, acho que nos ajuda aí a ter um entendimento sobre esses vinhos, nessa nova tendência do Malbec argentino. Preparem-se, cada vez mais a gente está vendo esses Malbecs argentinos mais frescos. Não significa que deixem de ser vinhos intensos ainda não. Mas pouco mais de equilíbrio. O que muda? Pouco menos de fruta, aquela fruta sobremadura, mas ainda frutado. Um pouco menos de madeira, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de acidez, um pouco mais de frescor, tanto na acidez, deixando o vinho um pouco mais fresco, como também no caráter de uma fruta mais fresca, não deixando o vinho tão alcoólico, fazendo vinhos mais equilibrados, mais com esse contexto, hoje, esse contexto global, né, que a gente tem hoje, que é uma tendência. Tendência, né, gente? Aí vai para todos os gostos, né? Ainda continua sendo vinhos bem potentes. Então, provei que vocês gostei do vinho, interessante. É um vinho bom aí, até para muito bom. Acho que bom com estrelinhas, acho que define ele bem, assim. Mas é um vinho que ainda tem um tempo pela frente, né? Com comida vai ficar um pouco melhor. É o Busquet Malbec Gran Reserva. Gran Reserva não. Gran Malbec, como eles chamam. Tá? Gran Reserva tem legislação na Argentina. Legal, acho que foi bacana, né? Pra gente desbravar um pouco mais aí os nossos vinhos argentinos, deu pra gente entender um pouco mais, principalmente Malbec argentino, mas principalmente Malbec, que era a protagonista da nossa aula de hoje. E aí, deixo para vocês, ó, esse livro, que é o livro da Laura Catena, ele fala bastante sobre essa mudança do perfil, lembrando que hoje a Argentina representa mais de 70% de todo o Malbec do mundo. Esse livro da Laura Catena conta bem esses processos de mudança, é um livro que eu gosto bastante. Ele é grandão, tá? É um livro, vou mostrar aqui para vocês lá. É um livro grandão e ele é bem ilustrado, tem bastante foto. E o legal é que ele é em português, tem em inglês também. Então é bacana. E para quem gosta, né, de ler em inglês, é bem legal. E conta bastante dessas mudanças que aconteceram no Malbec também, nesse período, né, dos anos 80 para essa grande mudança para os anos 90, anos 2000, agora está vivendo os anos 2020, assim, com essa mudança de novo acontecendo, mas pontos importantes, com a qualidade alta. Né? E aí tem muita opção, acho que a Argentina aí tem todos os estilos de Malbec que a gente possa imaginar. Certo, turma? Bom, legal. Eu gostei bastante, a nossa aula foi bem interessante, né? Deu pra gente entender um pouquinho mais. Deixa eu responder aqui algumas perguntas de vocês. Algumas perguntas que vocês trouxeram aqui. Malbec francês pode harmonizar com qual comida? O Eduardo perguntou. Depende, Eduardo. Depende do Malbec. Né? Depende do Malbec. A tendência de Malbec francês ser um pouco mais tânico, um pouco mais ácido. Então, tu pode
evidenciar essas características. Ele é um pouco menos frutado, então ele é um pouco mais terroso. Então pode evidenciar daqui a pouco algumas carnes que favoreçam isso. Daqui a pouco carnes com um pouco mais de gordura, às vezes carnes até um pouco mais intensas em peso, né? Peso, a característica principalmente assim de onde a gordura faz um trabalho importante no peso, às vezes é um ragu, pode testar, pode ir bem. Cuidado com o sabor, né? Ver o quanto o vinho tem de sabor também, quanto tem de acidez, são pontos importantes. Mas principalmente eu gosto de Malbec francês, essa nota um pouco mais terrosa, um pouco mais herbal, ele harmoniza bem com alguns molhos, por exemplo, molho madeira, molhos de ervas, então pode fazer esse contraponto legal aí, essa paridade legal. Mas aí depende, né, muito do estilo do vinho. O Márcio perguntou, com essa baixa acidez fazer um Malbec de guarda é difícil? Depende então, né, que a gente viu, né, Márcio, pô, maior altitude pode trazer mais frescor, mais acidez. E também tem o corte. Né? Então dá, sim, existem muitos Malbecs de guarda com frescor bom, com uma acidez adequada para guardar. Mas a gente viu que precisa atenção para isso, né? Não é em qualquer lugar que vai sair esse perfil. O Marcelo tinha falado sobre harmonizar o Busquet, o Gran Malbec com um churrascão. Vai bem, com carne vai bem, tá? O Luiz perguntou se é possível encontrar um Malbec com taninos mais rústicos. Gosto mais. É possível. Depende do produtor. Ele consegue fazer, claro, sempre vai depender do produtor, vai depender de extração, né? Vai depender do quanto ele trabalha, quanto tem amadurecimento de uva e tudo mais, mas sim, é possível, tá? Principalmente mais jovens, é mais comum para achar algum vinho com toque um pouco mais rústico, mas existe sim, tá? Tem produtores que fazem, é um pouquinho mais concentrado. Legal, aula muito top, o pessoal gostou da aula, quem destaca o Brasil fazendo Malbec? A Alan perguntou, o Alan perguntou, aonde o Brasil se destaca fazendo Malbec? Eu acho que no Brasil ainda não tem um grande destaque para Malbec, tem alguns produtores que fazem, a gente tem a Donguerino, faz alguns projetos com Malbec relativamente interessantes, assim, não é o maior destaque dos vinhos deles, mas eles trabalham, dão uma atenção para Malbec, a gente tem alguma coisa na região tropical do Brasil, e tem até alguma coisa na campanha gaúcha, mas que não é o maior protagonismo do Brasil em vinhos hoje. Né? Pode vir a ser? Pode. A gente só tem que cuidar porque vamos lembrar que campanha gaúcha, Serra Gaúcha são regiões bastante úmidas. Malbec não gosta muito de região úmida. Né? Então não se adapta tão bem. Região mais, principalmente regiões tropicais brasileiras, onde eles fazem a dupla poda e jogam a colheita para acontecer no inverno, que é mais seco, mas ainda quente nas regiões tropicais. Talvez o Malbec possa vir um pouco melhor, mas ainda, né, são projetos iniciais, tem muito a se desenvolver. Certo, turma? Legal, acho que foi bastante rica a nossa aula, acho que deu pra gente desbravar um pouco mais aí o maravilhoso mundo de Malbec. É uma uva que eu gosto bastante, tem muita coisa legal e muitas novos projetos vindo, né, muitos projetos legais, tanto dos vinhos concentrados, mais potentes, mais extraídos, quanto os vinhos um pouco mais elegantes. Tem coisas muito legais, acho que vale a pena provar. Eu gosto de todos os estilos de vinho. E acho que, indiferente do estilo, a gente tem muitas ofertas aí de Malbec, principalmente argentino, aqui no Brasil. Turminha, foi muito legal, né? Deixar um beijo muito especial no coração de cada um de vocês. Um brinde. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.